Oi, pessoal. Vou falar um pouco sobre produção de gráficos de dados experimentais no laboratório de física. Eu vou falar um pouquinho sobre regras que a gente costuma seguir, né, quando faz gráficos de dados experimentais e falar no finalzinho um pouquinho sobre o ajuste de curvas usando o método dos mínimos quadrados. Existem algumas regras básicas que a gente procura seguir. Nenhuma dessas regras que eu estou colocando aqui são regras absolutas, né? Mas geralmente elas nos ajudam a produzir um gráfico mais produtivo, né? Assim, que seja mais útil, né? Que seja fácil de ler, por exemplo. A primeira coisa é que se você vai fazer um gráfico de dados experimentais, utilize pontos para representar dados experimentais. Então, seria essa situação que eu estou colocando aqui. Esse gráfico de cá, então suponha que você tenha feito, sei lá, algumas medidas e tivesse tido ah, 6 pontos, né? Isso aqui não ajuda muito você a interpretar os seus dados. Então, não é uma boa ideia você fazer dessa forma. Evite ligar os pontos por segmentos de retas. Então, você fez o seu gráfico dessa forma, né? Ou assim, por exemplo, que está legal, e aí de repente você vai lá e passa segmentos de reta ligando os pontos, né? Por que que isso não é adequado? Eventualmente, o seu conjunto de pontos representa uma curva analítica que não é uma reta. E aí, quando você liga por uma reta, você pode criar uma ilusão de que o comportamento é retilíneo entre esses dois pontos, e isso pode não ser verdade, né? Então, mesmo quando o comportamento for uma reta, também você não vai fazer isso, porque a cada 2 pontos você pode ter uma reta com uma inclinação diferente. E aí, por isso, eu vou falar sobre o método dos mínimos quadrados. Identifique os eixos e as unidades de medida, né? Então, por exemplo, esse gráfico aqui também está incorreto nesse sentido, porque ele não tem os eixos e muito menos as unidades de medida, como foi feito aqui. Ou seja, aqui está correto. Então, por exemplo, vamos supor que aqui fosse um gráfico de posição em função de posição x em função de posição y, e a unidade de medida em centímetros, né? Então, você tem que indicar quando houver unidade de medida, né? Se for alguma grandeza adimensional, evidentemente não precisa. Ajuste a escala do gráfico de modo que os pontos preencham o quadro gráfico. Então, não é uma boa ideia, por exemplo, esse gráfico aqui não está tão ruim, assim, a exceção dessas questões que eu coloquei, mas o ajuste a forma como a curva ocupa o gráfico não está tão ruim, mas eventualmente você podia ter colocado uma escala, você deixava o seu gráfico ocupando os pontos ocupando todo o quadro gráfico, como nesse caso. Veja, ó, às vezes a gente vê gráficos, você tem um certo conjunto de pontos, os eixos vão até, né, um certo valor aqui da escala, e os pontos ficam concentrados numa região pequena, ou seja, o gráfico fica uma região que não é útil, né? Então, faça um ajuste da escala de forma que os seus pontos ficam distribuídos ao longo de todo o quadro. Divida a escala com valores 1, 2, 5, ou 0,1, 0,2, 0,5, 10, 20, 10, 50, porque dessa forma fica mais fácil fazer a leitura dos valores do gráfico, né? Então, por exemplo, aqui, né? 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, e você pode redividir a escala no meio com um outro tracinho. Se você quer fazer uma leitura de um ponto, por exemplo, esse aqui, né? É fácil, né? Porque aqui é 0,4, 0,6, então aqui é 0,5, então esse ponto está um pouquinho para frente, alguma coisa em torno de 0,51. Agora aqui, outro problema. Veja, se você dividir em 3, 6, 9, fica mais difícil você fazer a leitura. Então você pega um ponto aqui e vai falar, e agora, né? Aqui é 6, aqui é 9, quanto vale aqui? Ou seja, você pode até conseguir fazer essa leitura, mas não é tão fácil como naquela situação, né? Ou aqui, por exemplo, que também está legal, né? 1, 2, 3 e 4. Aqui o único problema é a questão de ligar os pontos por retas. Utilize tipos de pontos diferentes e cores diferentes
para representar dados distintos. Então, vamos supor que você tivesse feito um experimento e você tivesse dois conjuntos de dados, né, de ou seja, duas amostras diferentes. Então, você pode colocar fazer o gráfico dessas duas amostras no mesmo quadro, né? Mas aí você utiliza para uma amostra um tipo de ponto diferente, por exemplo, aqui eu fiz um quadradinho cheio e aqui um triângulo, né? E além disso, faça com cores diferentes. Ah, você pode até pensar, vou fazer só com cores diferentes, mas se você imprimir isso em preto e branco, você vai perder essa informação e você não vai conseguir fazer a leitura correta do gráfico. Outra coisa importante é que, se houver uma equação teórica, ajuste a curva correspondente com os dados experimentais, né? Que é sobre aquela questão de não unir os dados com pontos. Em vez disso, vamos supor que, por exemplo, para essas duas amostras de dados, a equação teórica fosse uma reta. E aí você vai usar um método numérico para encontrar qual é a equação da reta que melhor ajusta esses pontos, e aí você vem e traça o gráfico correspondente, e aí sim com uma linha contínua, né, ou uma linha tracejada, né, ou seja, não com pontos, né, nesses pontos. E, por exemplo, aqui você poderia ter uma outra, né, e aí você pode usar uma cor diferente também para fazer o ajuste, ou seja, a reta que melhor ajusta os pontos, né. Naquele gráfico que eu tinha mostrado anteriormente, né, eventualmente esses dados fossem representados por uma parábola, por exemplo, e aí você pode encontrar qual é a equação da parábola que melhor se ajusta a esses pontos simultaneamente. E aí você faz esse tracejado. E isso aqui, então, fica correto. Por último, esqueci de colocar aqui, mas sobre barra de erros. Se os seus dados, né, você conseguir estimar o erro, né, desses pontos, né, e geralmente a gente consegue fazer isso no laboratório, expresse a barra de erro dos seus dados. Então, por exemplo, vamos supor que para aqueles pontos aqui, né, em preto, você tenha um erro que seja um tanto para cá e um tanto para cá. Então, você coloque a barra de erros, a barra de erro em cada um dos pontos, né? Isso vale tanto para x quanto para y. Mas, eventualmente, o erro de uma das grandezas é tão pequeno que ele não vai aparecer na escala. Vamos supor que o erro seja 0,01, né? Se você colocar a barra de erro aqui, por exemplo, em x, ele vai ficar junto do ponto. E aí, quando isso acontecer, você não precisa escrever a barra de erros. É evidente que você só vai escrever barras de erros quando o erro for significativo, comparando com a escala do seu problema. Então, se tiver, né, se for esse o caso, coloque as barras de erros tanto para esses pontos quanto para os demais, para todos que você tiver. O que é esse ajuste sobre o qual eu falei agora há pouco, né? Que eu citei sobre o método dos mínimos quadrados. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que é algo importante, a gente usa com bastante frequência no laboratório didático de física. Bom, a gente fala de ajuste numérico de curvas, né? Mas um termo mais preciso para o ajuste de funções lineares é o que a gente chama de regressão linear. E é, na verdade, um caso específico do método dos mínimos quadrados, que é mais geral, né? A ideia é a seguinte. Então, você tem um conjunto de dados, né, xy, x1, x2, x3, e aí você vai ter até um último valor aqui, xn, e yn. Né? Então, as variáveis independentes e as variáveis dependentes. Você faz o gráfico e você espera que esse gráfico tenha um comportamento linear, ou seja representado por uma reta. O que é uma reta? É uma equação desse tipo. Né? Então, y é um valor, né, uma constante, mais uma outra constante vezes x. Né? A mais bx, ou alfa mais beta-x, como eu escrevi aqui. A questão é saber qual reta que passa por esses pontos da melhor forma possível. Existem infinitas retas que você poderia traçar aqui. Você poderia escolher os dois primeiros pontos, por exemplo. Ela seria uma boa reta
se ela passasse apenas por esses dois pontos? Seria apenas para eles, né? Porque ficaria uma reta distante dos demais. Se você escolhesse esses outros dois aqui, também ficaria ruim. Você pode até pensar o seguinte, pega o primeiro e o último, né? Talvez ficasse um pouco menos pior, mas ainda assim não seria uma reta adequada. Ela ficaria próxima do primeiro, né, do último ponto, do primeiro, desse aqui do meio, mais distante desses dois. Existe uma reta que fica nem tão distante, mas nem tão próximo de nenhum dos pontos, e que ajusta todos os pontos ao mesmo tempo, né? E essa reta seria alguma coisa desse tipo aqui, né? Então, eu acho que ainda não ficou muito boa, né? O ideal é que ela estivesse um pouquinho para cá, né? Mas imagina que você tem uma reta que vai passar o mais próximo de todos os pontos, talvez fosse melhor eu apagar aqui, ou seja, uma coisa assim, né? Provavelmente ficaria melhor, ó. Uma reta que nem fique muito distante e talvez nem muito próximo de nenhum ponto. O, o método numérico que descobre quem é essa reta, ou seja, descobre quem que é alfa e quem que é beta, é chamado de método dos mínimos quadrados. E esse é um caso particular que a gente chama de regressão linear. O que ele faz é minimizar a distância quadrática de cada ponto a essa reta, ou seja, essa distância vertical aqui, né? E aí procurando minimizar a soma dessas distâncias elevada ao quadrado para não importar sinais positivos ou negativos, está para cima ou está para baixo, né? Bom, a dedução disso vocês encontram em qualquer livro de cálculo numérico, nem é tão difícil de fazer. O valor de alfa de beta é dado por isso aqui, em que você vai fazer somas, né, dos valores dos seus dados, então é uma soma. Por exemplo, xi ao quadrado. Você pegar o x1 elevar ao quadrado, mais o x2 ao quadrado, mais o x3 ao quadrado, até o último. Aqui é a soma de yi, é a soma de todos os elementos dos termos independentes. Aqui é a soma de xi, aqui é a soma do produto, ou seja, x1 vezes y1 mais x2 vezes y2 e assim por diante. Aí você calcula essa soma, você vai precisar dividir por esse termo, que é dado aqui embaixo, e o beta é dado dessa forma. Na prática, a gente não precisa calcular, é importante saber como faz essa conta, mas você não precisa calcular na mão ou mesmo, né, fazer uma planilha para fazer essa conta, porque os softwares que fazem gráficos, eles trazem pacotes já carregados com eles que fazem essa conta para você. Mas é importante saber o significado desse procedimento, né? E que eu vou mostrar numa outra oportunidade, ilustrando uma situação com um software gráfico, mostrando como realizar essa conta. Mas para que se usa a regressão linear ou método dos mínimos quadrados, né, em ajuste de curvas no laboratório de física? A gente costuma fazer esse tipo de cálculo para descobrir alguma variável desconhecida, né? E com aquele experimento a gente consegue chegar nessa variável. O exemplo, acho que mais fácil de compreender a aplicação da regressão linear é o experimento da lei de Hooke, né? O massa-mola. Quando você pega uma mola, né, pendura na vertical, aí você vai zerar essa mola sem nenhuma massa, né, numa certa escala, e aí você vem e acrescenta uma massinha. A mola desloca, você anota para aquela massa uma certa posição, né, a posição X. E aí você vai aumentando a massa, e aí o que você vai percebendo é que o deslocamento é proporcional à massa, né? E a gente vai obter, então, a posição, né, o deslocamento da mola em relação à massa que foi colocada ali, uma relação linear, e de forma que você consegue fazer um ajuste de regressão linear. Você pega a equação que descreve, né, a lei de Hooke, então a gente tem um sistema em equilíbrio, cada vez que você coloca uma massinha, né, e deixa em equilíbrio, a força resultante é zero, né? E aí acontece que a força da mola em módulo Kx é igual à força peso da massinha para baixo, mg. Se você isola o x aqui,
fica mg sobre k, né, ou g sobre k vezes m. Veja que isso aqui é uma equação linear. É x em função de m, né? Então isso aqui é como se fosse x igual a beta vezes m. O alfa da equação linear, que eu coloquei agora há pouco, né, é como se fosse zero para essa equação, né? Então, quando você faz a regressão linear, o que você descobre é o beta, né, que é o coeficiente angular dessa reta. Com o valor de beta, você iguala com esse termo, porque ele tem que ser esse termo, né? E ao igualar com esse termo, você pode isolar, por exemplo, a constante K, e aí você descobre a constante elástica da mola através do valor da aceleração gravitacional, que é um dado conhecido, né? E o valor de beta que você descobriu graficamente, fazendo esse ajuste. Existem dezenas de experimentos em que a gente faz ajustes desse tipo. Por exemplo, na Física 2, a gente tem a lei de resfriamento de Newton, que você tem o resfriamento de um material aquecido, e ele cai exponencialmente, aí você faz o ajuste para descobrir uma constante, a constante que vai aparecer nessa lei, né, nessa lei física. Existem outros exemplos que também são úteis, por isso é importante aprender a fazer esse tipo de análise, né, gráfica e também analítica a partir dos resultados que o procedimento te dá.